As estações anunciam que o fim está próximo. Sinais se mostram. Catástrofe se impõe. Doenças, crises, guerras, fome de amor, expansão do medo. Tudo que conhecemos e que construímos terminará. Acabará a contagem do tempo. E do final em diante, tudo será eterno. Não haverá mais morte, lágrima ou dor. O amor continuará vivo, sem nunca falhar. E novamente seremos o que fomos feitos para ser. Estamos voltando para casa. Eu quero pedir agora que você incline a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar para que Deus possa me usar, tá bom? Nesse momento para transmitir para você de maneira mais clara e didática aquilo que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Será que estamos na iminência de presenciar o fim do mundo? Daqui a pouquinho a gente vai pensar sobre isso. Vamos orar? Amado Senhor, no sagrado e poderoso nome de Jesus eu ergo minha voz agora até Ti. Que o Teu trono de graça possa descer até o nosso meio. Que possamos sentir o Teu amor, a Tua presença e a Tua companhia. Que todos os que estão comigo nesse momento ligados, Senhor, no Brasil ou no exterior, que possam de alguma forma sentir a companhia do Teu Santo Espírito. Que os anjos estejam conosco. Que eles possam participar com entusiasmo, possam ler a Tua palavra. E dá-me, Senhor, humildade e unção, para falar não algo de acordo com a minha cabeça, mas de acordo com o que está na Bíblia Sagrada. Que eles possam se apaixonar por esse livro maravilhoso, a Tua Bíblia, o Teu livro. Dá-nos a Tua paz, receba o nosso amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sua Bíblia já está aberta aí? Então vou começar mostrando uma passagem bíblica sobre o fim dos tempos, que tem um significado muito especial para mim. E eu poderia começar com outro texto, mas eu quero começar com esse aqui, e você vai entender por que eu escolhi esta passagem aqui. O livro de Mateus, você pode abrir na sua Bíblia para acompanhar, Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, diz assim: Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o mestre dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O mestre respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizerem a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram.
É triste a continuação desse relato, porque Jesus dirá algo semelhante, porém às avessas, para aquele outro grupo representado pelos cabritos que estarão do outro lado. Ele dirá: vocês apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, eu tive nu, vocês não me vestiram, estive preso, não me visitaram. E eles também perguntarão: quando é que nós deixamos de fazer isto? E ele falará: todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso a um pequenino, vocês deixaram de fazer a mim. Meus irmãos, se a pregação do Evangelho não tiver eficácia na fraternidade, isso aqui é puro blá blá blá. Isso aqui nem é teologia, é teologismo. A fé sem obras, diz Tiago, é morta. As obras não são o meio, nem a causa da nossa salvação, mas são o resultado dela. Eu não vou praticar a caridade para ser salvo. Porém, uma vez que Jesus me salvou, é esperado que eu pratique a caridade. Você entendeu? Falando nisso, a vinda de Jesus ela é tão importante que, só para você ter uma noção, eu acho que é o assunto mais mencionado em toda a Bíblia. Se você pegar do Gênesis até o Apocalipse, você tem 1845 textos que falam direta ou indiretamente sobre a volta de Jesus. Distribuindo entre Antigo e Novo Testamento, nós temos 1.527 textos no Antigo Testamento e 318 textos no Novo Testamento. Lembrando que há 250 capítulos no Novo Testamento, isso dá uma média de mais de uma menção em cada capítulo do Novo Testamento. Ou seja, um assunto muito trabalhado na Bíblia Sagrada demonstra a sua importância. Então vamos aprender um pouquinho sobre a volta de Jesus. Eu quero começar com essa imagem aqui que você está vendo em casa. Você percebe que é um apartamento de 2 andares e você tem, de um lado, aqui você tem o primeiro andar, um segundo andar, acima aqui um terceiro andar inacabado. Você está vendo aqui os ferros de construção e aqui a mesma coisa, uma outra casa com um segundo andar ainda sendo preparado e os ferros apontando para um terceiro. Essa imagem, essa foto eu tirei na Jordânia. Agora, uma foto muito semelhante eu poderia tirar também no Egito, no Líbano, em vários lugares do Oriente Médio. Por quê? Essa é uma prática cultural daquele povo, do povo do Oriente Médio, que tem ligação direta com a cultura da Bíblia. Eu vou explicar para você. Funciona assim, eles têm uma mentalidade muito de família e patriarcal. E quando há o casamento de um dos filhos do dono da casa, esse filho costuma fazer a casa para ele morar com a futura esposa na mesma propriedade da casa do seu pai. Ou seja, o pai mora no térreo e o filho, quando casa, constrói uma casa para ele e a sua esposa no segundo andar. E já deixa os ferros à amostra para quando o outro filho também se casar, ele possa construir o seu apartamento em cima. Então você tem um pequeno prédio familiar, onde cada andar é ocupado por um dos filhos do casal. Mais uma vez, falando da cultura deles. Normalmente, na nossa cultura ocidental, uma criança que nasce numa família, ele tem o avô materno e o avô paterno, correto? Lá não. Normalmente, a criança, quando nasce, em termos legais, ela vai ter apenas o avô por parte do pai. Eu vou explicar isso melhor para você. Se eu tiver uma filha, o filho da minha filha não vai ser legalmente meu herdeiro nem meu neto. Ele vai ser neto do sogro da minha filha. Porque os filhos que a minha filha gerar vão dar descendência para o sogro dela. E os filhos que o meu filho gerar é que vão dar descendência para mim. É assim que funciona. Então, quando um rapaz casa com uma moça, ele tem que pagar um dote, isso é muito importante, ele tem que pagar o dote para tirar a filha da casa do pai dela e levá-la para a casa que ele construiu lá no terreno do pai dele. Você entendeu a dinâmica? Eu sei que falando assim, muitas mulheres que estão me ouvindo vão ficar horrorizadas, mas parece que está precificando a mulher, agora é material que compra na loja. Olha para você ver como é que a cultura muda. Eu estava certa vez conversando sobre esse assunto
com algumas meninas lá no Cairo, lá no Egito. E eu não consegui convencê-las da nossa cultura ocidental. Eu lembro até hoje algumas delas falando assim, mas que absurdo, como é que uma menina brasileira tem a coragem de casar com um jovem que não pagou nem um tostão para casar com ela? Na cabeça dela, ela não foi valorizada. Eu vou explicar numa outra forma para você entender essa questão do dote. Veja bem, se a minha filha não vai dar descendentes para mim, em si para o sogro dela, tirar a minha filha de casa é me privar de uma joia rara que eu tenho. Correto? Concorda comigo? Porque eu alimentei a minha filha, eu dei comida para ela, eu dei abrigo para ela, eu a protegi, e agora vem um homem, um rapaz, tira ela da minha casa para levar para morar com ele, e os filhos que ela tiver vão ser descendentes do pai dele. Então, assim como você, ao tirar uma joia preciosa de uma joalheria, você tem que pagar por ela. E o que é o pagamento se não uma indenização? Então o dote era uma forma de indenizar o pai da menina por tirar uma joia de grande valor da casa dele. Além disso, ao pagar o dote, o rapaz está mostrando que ele é responsável, porque ele não pode usar dinheiro da sua própria herança ou dinheiro do pai dele para pagar o dote. Ele tem que trabalhar. E em terceiro lugar, ele está mostrando que é um provedor de família, que ele consegue levantar dinheiro e ama o bastante aquela menina a ponto de pagar para casar-se com ela aquilo que o pai pedir. Então funcionava assim. O João está apaixonado pela Maria. Ele vai com a família dele até a casa do pai da Maria. Eles fazem um contrato nupcial. O pai da Maria fala, bom, você já sai daqui então comprometido a casar com minha filha. Mas para que esse casamento se efetive, eu lhe dou 1 ano para você levantar aí $20 mil, $30 mil. E além disso, você tem que construir a casa para levá-la. Tudo bem. Feito o acerto, ele sai da casa do sogro e agora ele começa a trabalhar para juntar dinheiro para pagar o dote. E nesse meio tempo, enquanto ele está pagando o dote, ele também está construindo uma casa para a esposa na casa do pai dele. Entendeu como é que funciona? Entendeu agora o porquê dessa imagem que está aqui atrás? Agora, com base nisso, vamos aos tempos bíblicos. O sistema era o mesmo. Você tinha várias casas e, como você pode ver na sua tela, essas casas também eram casas construídas na casa de um patriarca. Aqui morava uma família, está a abertura aqui. Aqui morava uma outra família, aqui morava uma outra família. Então, vocês vê, são várias famílias morando e todas dividindo o mesmo quintal. Certamente você tinha um patriarca e os filhos foram casando e cada um vai construindo ali, vai morando ali. Na casa de um pai há muitas moradias. Aí nós vamos para o Novo Testamento. E nós temos essa cena aqui atrás. Você deve conhecer, foi a cena da última ceia de Jesus com seus discípulos, quando Jesus estava tendo o seu discurso de despedida e todos estavam muito tristes, porque Jesus dizia, eu vou embora para a casa do Pai. Mas olha a linguagem de Jesus ao despedir-se deles. João, abra sua Bíblia aí, capítulo 14, versículos 1 em diante. É uma promessa da sua vinda. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A linguagem que Jesus usa, se você perceber bem, é a mesma linguagem de um noivo diante da sua noiva. Eu vou preparar um lugar. Eu vou pagar o dote e voltarei para desposar você. Esse quadro que está aqui atrás ilustra exatamente aquilo que Jesus estava tendo com seus discípulos. Um compromisso matrimonial. Jesus estava indo como um noivo para pagar o dote da noiva e preparar uma morada na casa do Pai. Olha a linguagem que Jesus fala, como ela é muito pertinente à cultura daquela época. Preparar um lugar na casa do Pai. E você pode perguntar, tudo bem,
Jesus preparar um lugar na casa do Pai, eu entendi então de acordo com a cultura. E o dote? Ora, no dia seguinte ele estaria pagando o dote ao morrer na cruz do Calvário para a salvação da sua amada igreja, que era comparada a uma esposa. Tanto é que no Apocalipse, quando fala da volta de Jesus, a volta de Jesus é considerada como sendo uma cerimônia de casamento. Casamento às vezes é chamado também de bodas. Veja o que diz aqui em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 em diante. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, pois é chegada a hora das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. E a noiva dele, que é a igreja, já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E a Nova Jerusalém, que é o povo de Deus, é descrita como descendo do céu da parte de Deus, Apocalipse capítulo 21, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Que lindo! A volta de Jesus é comparada à vinda de um noivo para buscar a sua igreja. E ele pagou o dote, pagou muito bem pago com o seu sangue na cruz do Calvário. Agora, ele foi preparar um lugar na casa do Pai. Mas tem uma passagem bíblica que merece ser lida porque ela resume de maneira muito prática todo o ensino da segunda vinda de Cristo. Na verdade, essa passagem ela aparece em 3 dos 4 evangelhos. Ela está no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler a versão que está em Mateus capítulo 24, mas o mesmo teor, a mesma mensagem, também pode ser lida em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. Eu vou ler a versão de Mateus capítulo 24, tá bem? E como eu disse, você pode ler isso também em Marcos 13, do capítulo 1, do versículo 1 em diante, e Lucas 21, do verso 5 em diante. Eu vou ler a versão de Mateus. A sua Bíblia está aí com você? Senão, vou dar um tempinho. Pega a Bíblia. É muito importante, pessoal, vocês anotarem tudo que eu estou falando. Estou dando uma aula para vocês aqui. Anotem. Aliás, eu fiquei tão feliz quando, já aconteceu isso mais de uma vez, eu encontro alunos do Bíblia Comentada que anotam tudo. Agora, na última viagem que a gente fez para Israel, havia uma moça, até de Belo Horizonte lá, ela mostrou a Bíblia dela toda anotada com as passagens do Bíblia Comentada. E sabe o que ela fez? Ela levou uma Polaroid e ela tirava foto dos lugares que eu explicava para colar na Bíblia dela. Essa sensibilidade, esse rigor com que alguns anotam tudo que a gente fala, me deixa tão feliz perante Deus, porque eu estou aqui com essa missão, dada por Deus, levar a Bíblia até você, até o seu lar, até o seu coração. Então vamos lá, Mateus capítulo 24. Eu vou pedir licença a você, porque eu vou ter que ler o capítulo todo, mas não vai ficar cansativo. Eu vou tentar ler, para um pouquinho, faz um comentário, mas é importante essa leitura. Eu preciso dela. Por isso que seria interessante você ter a sua Bíblia e acompanhar comigo e sublinhar as partes importantes. Posso começar a leitura? Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Imagine Jesus andando com os discípulos no templo, e eles lá admirados: que bonito, Senhor, é quão grandioso isso aqui. E Jesus fala o seguinte: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Todo mundo fica assustado, mas ninguém tem coragem de perguntar o que ele quis dizer com aquilo. Eles entenderam a mensagem, mas dizer que o templo vai ser destruído? Imagine você chegando agora, quem é católico, imagina você estar na Basílica de Aparecida do Norte e Jesus fala o seguinte: aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Qualquer católico vai assustar: Senhor, quer dizer que a Basílica de Aparecida do Norte vai cair? Ou você, por exemplo, que é protestante, imagina a Catedral de Westminster, né? Você passeando ali e alguém fala: pois é, essa catedral vai vir abaixo. Ou você que gosta do futebol, imagine que a Arena Corinthians, ou sei lá, o estádio, eu não conheço muito de futebol, de algum time, do Maracanã, não é isso? Agora vai cair. Você fica chocado com isso. Como? Aí a Bíblia continua dizendo que eles tiveram coragem de perguntar a Jesus quando foram para o Monte das Oliveiras. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras.
Quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Eles fizeram duas perguntas a Jesus. Preste atenção. Quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? A destruição do templo que ele tinha acabado de falar. Segunda coisa, o fim do mundo e a volta dele. Então, anote na sua Bíblia esse detalhe aí, porque ele vai ser importante para você entender o resto. Eles fizeram uma pergunta dupla para Jesus. Vou repetir. Eles perguntaram quando iria acontecer a destruição do templo, que ele tinha acabado de falar lá embaixo, e que sinal haveria da volta dele e do fim do mundo. Aí Jesus começa a responder da seguinte maneira: tenham cuidado, verso 4, tenham cuidado para que ninguém os engane. Interessante essa preocupação de Jesus. Cuidado. Quer dizer que o engano ia correr solto. Cuidado. E eu quero atenuar isso para você. Até o que eu falo aqui, por que eu estou insistindo tanto para você ter sua Bíblia e acompanhar? Você podia estar ouvindo, mas primeiro tem um motivo didático. Quando você só ouve, você retém tantos por cento da aula. Quando você ouve e anota, o grau de retenção é maior. Quando você ouve, anota e acompanha a leitura do que está sendo dito, você alcança muito mais. E quando você lê, ouve, anota e ainda passa para frente o que você aprendeu, aí a sua retenção é quase 100%. Além disso, além desse motivo didático, eu não quero que você acredite apenas porque o Rodrigo Silva falou. Eu quero que você acredite porque eu estou mostrando na Bíblia. Lembrem, cuidado que ninguém engane vocês. Se tem essa advertência, é porque ia ter muito engano. Tá certo? Ora, ninguém fala no deserto, leve um guarda-chuva na hora de sair. Se eu estou mandando você levar guarda-chuva, é porque vai cair chuva. Se eu estou mandando você levar bota de neve, é porque vai nevar. Se eu estou alertando para não ser enganado, é porque haverá engano. Preste atenção. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu estou nessa câmera aqui mais aberta. Percebeu o que Jesus falou? Aliás, o pessoal já está me dando informação aqui que nós temos 6.000 pessoas acompanhando a gente ao vivo agora. Mas podemos aumentar esse número. Aproveita agora para chamar outras pessoas também. Tá certo? O que eu vou falar aqui é muito sério, é palavra de Deus. 6.000 é um número bom. Mas a gente pode aumentar para 7.000, para 8.000 pessoas, 10.000 pessoas ouvindo. Quanto mais pessoas puderem ouvir essa mensagem, então está na hora agora. Aproveita esse momento. Eu estou dando alguns segundinhos aqui na leitura. Manda uma mensagem, manda O que a pessoa pode mandar? Um WhatsApp, não é isso? Pode também fazer comentários, aí o YouTube vai começar a mostrar para outras pessoas. Vamos aumentar esse número aí até o final, tá certo? Já deu tempo para chamar outras pessoas? Vamos continuar aqui. Portanto, se levantará, verso 7, nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues e serão maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Olha o engano aqui. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha, vou fazer uma pergunta para você. Num primeiro momento, parece que Jesus se equivocou, porque tudo que ele falou, e a gente lê rapidamente assim como sendo sinal da volta dele do fim, já tem aqui desde que o mundo é mundo. Perguntas mais diretas. Jesus falou de guerra, Jesus falou de fome, Jesus falou de terremoto. Desde quando tem guerra no mundo? Desde que o mundo é mundo. Desde quando há fome no mundo? Desde que o mundo é mundo. Desde quando há terremotos no mundo?
desde que o mundo é mundo. E talvez você possa falar assim, sim, mas é porque hoje tem mais fome do que no passado, mais guerra no passado? Não necessariamente. Na época do Egito teve uma fome que quase matou a população do Egito todinha. Na Segunda Guerra Mundial teve uma guerra de proporções maiores do que a que está acontecendo agora. Fome sempre houve. Como é que essas coisas podem ser sinais seguros do fim? É isso que nós vamos começar a analisar aqui hoje, tá bem? Então a primeira pergunta que alguém pode fazer, porque aliás muitas pessoas, algumas até que são ateias, descrentes, mas são sinceras. Porque a gente já tende a rotular o ateu descrente como sendo uma pessoa de caráter duvidoso. Não. Às vezes ele até queria acreditar, mas ele não consegue. Ele tem uma dúvida honesta. E essa dúvida não foi sanada. Quem sou eu para julgar? Estou tentando lembrar qual foi a poetisa que esses dias eu ouvi um áudio, a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz falando assim, ó, eu sou ateia, mas não pense que sou mais feliz do que isso não. Quando minha filhinha morreu, a pior coisa que tem é ser ateia nessa hora, porque você não sabe nem para quem pedir. Eu louvo as pessoas que têm fé e digo, continuem tendo fé, eu não consigo. Então há muitas pessoas que às vezes são ateus, tem gente que realmente critica a Deus, zomba de Deus, blasfema de Deus, e quanto a esses aí, eles estão andando num caminho muito no areia movediça, perigosíssima. Mas há muitas pessoas que são sinceras. E aí a dúvida pode vir. Será que estamos realmente no fim do mundo? Ah, porque está tendo guerra. Sempre teve guerra. Ah, está tendo fome. Sempre teve fome. Está tendo terremotos. Sempre houve terremotos. E já conversei com geólogos que é mito aquele negócio que hoje há mais terremotos do que no passado. Não existe essa estatística. Muitas pessoas já falaram assim, não, hoje tem muito mais terremoto do que no passado. Não. A explicação é que, na verdade, hoje há uma medição de terremotos que não havia no passado. Segundo, como hoje há mais áreas urbanizadas, o terremoto atinge a mais pessoas. Mas isso não significa que a Terra tem mais terremotos hoje do que há 4.000 anos atrás. Então eu lancei a pergunta, como é que nós podemos entender esses sinais do fim? Vamos com calma estudar a Bíblia e você vai compreender aqui comigo, tá bom? Em primeiro lugar, eu deixei uma tela aqui, desculpem que eu acabei não traduzindo, ela está em inglês, mas eu traduzo agora para vocês. Aqui você tem um esquema de como Jesus contou ali aquele sermão do fim dos tempos. Em primeiro lugar, quando nós vamos no capítulo 23, versículo 1, que é um capítulo anterior, nós já temos um contexto maior sobre isso. Eu quero ler isso aqui para vocês. Mateus capítulo 23, versículo 1 diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. E aí Jesus começa, em todo o capítulo 23, a proferir uma série de ais contra Jerusalém e contra o povo de Israel. E ele falou da destruição de Jerusalém. Então você tem no capítulo 23, versículo 1, Jesus falando da hipocrisia religiosa do seu tempo. Logo em seguida você tem um prólogo, onde ele apresenta vários ais são oráculos sobre a destruição de Jerusalém. Aí no capítulo 24, versículos 1 a 3, é aquele momento em que Jesus está andando pelo templo, os discípulos admiram as construções e depois perguntam para ele quando é que seria a destruição do templo que ele havia mencionado e que sinal haveria da sua volta e do fim dos tempos. Repito, eles fizeram duas perguntas. Então Jesus vai responder às duas perguntas. A pergunta da destruição de Jerusalém e a pergunta sobre a sua vinda e o fim dos tempos. Duas questões que o mestre responde. Agora a pergunta é como ele responde. Veja bem, ele responde aos pares. Se você olhar o capítulo 24, versículos 4 a 8, ele fala da destruição de Jerusalém. Os versos 9 a 14 falam da sua segunda vinda. Os versos 15 a 20 voltam a falar da destruição de Jerusalém. Os versos 21 a 31 voltam a falar da segunda vinda. Os versos 32 a 35 falam da destruição de Jerusalém. Os versos 36 a 39 falam da sua segunda vinda. E depois no epílogo, que vai do 24:40 ao 25:46, sempre a advertência.
Fiquem preparados, porque a qualquer momento virá o Senhor. Aí você pode me responder assim, peraí, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi. Então Jesus recebeu duas perguntas, ok? Ok. Quando seria a destruição do Templo de Jerusalém e que sinal haveria da sua vinda e da volta do fim do mundo? Ok, tudo isso eu entendi. Mas por que ele não respondeu primeiro a uma pergunta e depois de terminar respondeu a outra? Por que ficar nesse ping-pong só para confundir a gente? Calma, não é que Jesus queria confundir a gente. É porque a Bíblia, embora seja a palavra de Deus, com princípios atemporais, a Bíblia pertence a todo mundo, em todo tempo, e ela contém uma mensagem de Deus para todas as pessoas, em todos os lugares. A Bíblia vale para mim, que estou no Brasil, vale para quem está morando no Japão, vale para você que está em Angola, vale para quem está nos Estados Unidos, vale para quem está na Rússia, em Israel. A Bíblia é um livro que traz a salvação para todo mundo. Embora isso seja verdade, como material literário, a Bíblia foi escrita numa cultura específica, tá certo? A Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, dentro de um ecossistema específico, que era a sociedade judaica do primeiro século. Então Jesus tinha que, em primeiro lugar, falar a mensagem de uma maneira que o povo daquela época pudesse entender. Por exemplo, se Jesus vivesse hoje, se Jesus tivesse vivido hoje, Jesus daria sua mensagem em português. E talvez Jesus, em português, falaria coisas que pessoas de outras culturas iriam achar confuso. Quer um exemplo? Se Jesus estivesse aqui no Brasil, alguém acabou de espirrar aqui no estúdio, por exemplo, talvez vocês não ouviram, alguém acabou de espirrar aqui. Quando alguém espirra, por educação, o que é que nós falamos? Saúde. Muito bem. Só que saúde, na Idade Média, era uma maneira que você tinha de abençoar a pessoa, porque acreditava-se que a alma da pessoa saía quando ela espirrava. Então você tinha que falar, Deus te crie para a alma voltar para dentro do corpo. Agora, quando eu falo saúde aqui, saúde, Maurício, para você que espirrou, eu não estou acreditando que a alma do Maurício caiu pela boca ali, não, estou sendo apenas educado. Aí eu pergunto a você, falar saúde hoje é uma regra de etiqueta. Se Jesus viesse hoje, alguém espirrasse, Jesus falaria saúde ou não? Claro que sim. Mas significava que Jesus estava endossando a crença medieval de que a alma sai pela boca? Não, Jesus estaria sendo apenas educado. Se alguém hoje, se Jesus vivesse hoje, ele ia dizer para alguém que estava saindo, vá com Deus. E se ele estivesse indo embora, ele ia dizer, fiquem com Deus. Ao dizer vá com Deus, Jesus não estaria negando a onipresença do Pai. Porque raciocine comigo, se Deus está em toda parte, literalmente, não tem como alguém ir com Deus, porque Deus já está lá e está aqui também. Também não tem como alguém ficar com Deus, fica com Deus. Quando nós dizemos vá com Deus ou fique com Deus, nós não estamos negando a onipresença do Pai. É apenas uma maneira educada de desejar boa sorte, desejar proteção divina na caminhada da pessoa. É que os anjos de Deus te acompanhem. A gente fala, vá com Deus. Percebeu? Mas ao pé da letra, o vá com Deus, parece que Deus vai com a pessoa para um lugar onde ele não está ainda. Então, aparentaria uma contradição. E não é. É apenas uma maneira de se expressar. E Jesus se expressou de acordo com a maneira daquele tempo. Ficou claro para você? Se ficou, comente aí no chat para que o pessoal possa me dar o feedback aqui, tá bom? Se alguma coisa não ficou clara. Agora eu vou ensinar uma outra coisa para você. Hoje, você e eu temos o privilégio de ter livros em casa. Podem ser livros físicos, como esse que está na minha mão, podem ser livros em tablet, um e-book, mas naquela época um livro era muito caro. A produção de um livro como a Ilíada de Homero custava pelo menos 1 ano e meio de trabalho braçal. O custo para produzir uma cópia desse livro, não tinha imprensa. Então as pessoas não tinham um livro debaixo do braço. A maior parte delas não sabiam ler nem escrever. Então a maneira que elas tinham de memorizar o que estava nos livros era prestar atenção na forma como aquilo era lido. E as pessoas já liam tudo em... ficou claro, já me deram um feedback aqui que ficou claro. Obrigado, viu? E eu quero saber se está aumentando o número de pessoas também que estão conosco aí, tá bom? Se vocês puderem me dar um retorno aqui. Também é importante que a pessoa, ao ler o texto, leia de forma a facilitar a memorização.
Então eles sempre contam as coisas aos pares. Aos pares. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos aqui, por exemplo, a Mari e o David trabalham conosco aqui, estão noivos para se casar. Aqui no Brasil, eles estão inclusive aqui vão me matar porque eu estou falando o nome deles em público aqui, viu? Hoje, como é que eu conto a história da Mari e do David para vocês? Eu falo assim, olha, a Mari e o David vão se casar. O David gostou dela, ela gostou dele. Acabou. Viveram felizes para sempre. No Oriente Médio, eu não contaria isso assim. Sabe como é que eu contaria? David viu a Mari. Ele olhou para ela. David gostou daquela menina. Ele amou aquela garota. Decidiu morar com ela. No coração, nasceu a vontade de casar. Você percebeu como é que eu contei a história deles? Eu falei a mesma coisa, sempre com duas frases com palavras diferentes. Uma outra maneira que você tem é pegar dois assuntos. Percebeu então a maneira? Aliás, vou dar até um exemplo na Bíblia. Abra a Bíblia comigo agora no Salmo 50. Olha como é que esses pares que eu dei o exemplo aqui estão no Salmo 50. Olha aqui, por exemplo. Olha aqui. Opa, abri errado, abri em Isaías. Salmo 50. Esse aqui é um salmo que vai ilustrar bem o que eu quero dizer para vocês. Não, vamos ler o 51, fica melhor ainda. Já abrindo sua Bíblia? Posso ler? Olha como é que sempre é aos pares, a mesma coisa dita duas vezes com palavras diferentes, como eu fiz aqui na história de amor do David e da Mari. Olha como é que eu falei, olha. O David viu a Mari. Ele olhou para ela. David viu. Ele olhou. Mari, ela. Percebeu? É assim que a Bíblia é descrita. Agora vamos para o Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Ele falou a mesma coisa, de duas maneiras. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Lava-me, purifica. Iniquidade, pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que era mal aos teus olhos. Verso 5. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. Percebeu essa maneira dupla de falar as coisas? Ficou claro para você? Vários salmos estão nesse formato de paralelos que eu mencionei. Além dessa técnica que era usada para facilitar a memorização, eles também contavam, às vezes, uma história, assim, misturando uma história com outra. Os profetas fizeram muito isso no Antigo Testamento. Então é como se eu contasse uma história, eu interrompo essa história para falar de uma outra paralela, depois eu volto naquela história, depois eu falo na outra paralela. Então imagina como se fossem teclas de piano. Você tem uma tecla branca, preta, branca, preta, branca, preta, tecla, né, para não fazer um troca-letras aqui. Então, da mesma maneira, ele falava de uma coisa, encerrava, suspendia aquele assunto, começava outro. Suspendia, voltava aquele anterior. Isso pode parecer confuso para você, mas era uma maneira que eles tinham no primeiro século de ajudar as pessoas a memorizarem. Então Jesus fez isso no sermão ali do Monte das Oliveiras. Ele falava, num primeiro momento, da destruição de Jerusalém, parava, falava da volta dele. Voltava a falar da destruição de Jerusalém, falava da volta dele. Vocês entenderam? Então, quando você entende isso aqui, você percebe que quando Jesus está falando de algumas coisas que iriam acontecer, ele não está falando necessariamente que aquelas coisas seriam sinal do fim dos tempos. Seriam apenas coisas que aconteceriam ao longo do tempo até que ele viesse. Quer ver? Volta para a sua Bíblia comigo e você vai acompanhar. Mateus capítulo 24. Ele falou primeiro, olha, vamos ler do verso 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E como é que esses Cristos iam enganar a muitos? Ele continua. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim.
Verso 6. Percebeu na sua Bíblia? Percebeu? Virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Com que discurso? Guerra, guerra, guerra. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não se assustem, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Vamos acompanhar tudo isso agora com algumas imagens e vai ficar mais fácil de você entender. Aqui eu tenho uma das pedras da estrutura do Templo de Jerusalém. Está aparecendo para você agora na sua tela cheia, né? Essa pedra que vocês estão vendo aqui, o meu laser não está funcionando aqui. Bom, estou com problema no laser, mas não tem problema. Vou começar nessa câmera cheia aqui, essa câmera aberta aqui. Estão vendo essa pedra toda aqui? Ela tem mais de 8 metros de comprimento. Mais de 8 metros. E ela é uma pedra inteira que foi colocada aqui sem cimento. Há pedras ainda maiores do que essa, de 13 metros, inteiras, sem emenda. Pedra de calcário. Isso aqui até hoje, quando eu vou para Jerusalém, isso aqui é o que sobrou do templo, porque o resto tudo está em pedras, como Jesus falou que iria acontecer. Até hoje impressiona os grupos que eu levo ali. Agora imagina os discípulos quando viram tudo isso construído, lindo, maravilhoso. Faz sentido eles ficarem admirados. O Evangelho de Marcos conta que eles até comentaram, Senhor, que pedras magníficas são essas? Aí Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo mesmo, derrubaram tudo. Ficaram apenas algumas partes do muro de arrimo, quem sabe até para a gente ter uma noção da suntuosidade que era aquilo. Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem então aquela pergunta dupla. Quando é que o templo vai ser destruído e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, o Evangelho de Lucas, acho que é Marcos ou Lucas, dizem que somente 4 discípulos estavam com Jesus nessa hora. Não os 12, somente 4. Eram eles, Pedro, Tiago, João e André. Tá bom? Pedro, Tiago, João e André. Esses 4. E foi para esses 4 que Jesus falou, olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E eles vão falar, olha as guerras. Não se assustem com as guerras. É necessário que elas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha bem, aqui, muitos na época de Jesus estavam, aqui eu tenho a imagem de um guerrilheiro, passou demais aqui, de um guerrilheiro judeu daquela época. Uma imagem artística, é claro. Muitos judeus começaram a organizar grupos combatentes e grupos geralmente liderados por uma figura messiânica, ou seja, alguém que dizia, eu sou Cristo, e enganava muitos. E eles argumentavam que as guerras que estavam acontecendo no Império Romano eram um sinal dos tempos messiânicos. Vou mostrar para vocês uma imagem de um mapa aqui e você vai entender melhor isso. Opa, passou demais. Olha esse mapa aqui. Desculpe-me, ele deu uma falha aqui. Acho que ele está com dois, deixa que eu passo aqui. Passa aqui? Então tá bom. Olha, volta esse aqui. Eu vou deixar até o mouse aqui, ó, se vocês quiserem depois testá-lo aí. Aqui é um mapa do Império Romano. Você está vendo em casa? Eu estou na câmera aberta aqui, está dando para o pessoal ver bem aí? Todas essas chamas que estão aqui são focos de rebelião, de guerra civil e de insurreição que houve no Império Romano. O Império Romano ficava lutando... Opa, já estamos com 7.500, 1.500 pessoas a mais. Glória a Deus por isso. Podemos aumentar ainda mais, tá bem? E você que está chegando agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que eu estou explicando o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. Tá bom? Nós estamos lendo Mateus capítulo 24, onde Jesus falou que eles não deveriam ficar enganados porque surgiriam muitos cristos em nome dele, enganariam a muitos. E Jesus falou, vocês vão ouvir falar de muitas guerras e rumores de guerras, mas não se assustem porque é necessário que isso aconteça. Historicamente, o que Jesus falou se encaixa com o contexto histórico. Por quê? Como eu falei, aqui está o Império Romano e havia vários focos de rebelião. Então, aproveitando esses focos de rebelião que havia no Império Romano, aqui no território dos judeus, muitos líderes revolucionários pegavam em armas e falavam assim, olha, Roma vai cair. Roma vai cair. Tenho certeza disso. E nós vamos vencer, porque eu sou o Messias. Eu vou dar exemplos para vocês de alguns que
fizeram isso. Você teve um homem chamado Judas Galileu, ele é até mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, que ele começou uma rebelião na Galileia na época de Jesus. Houve outras rebeliões também na Galileia. A Galileia era o foco dessas rebeliões, da maioria delas. Muitos líderes rebeldes. E o povo gostava daquilo, sabe por quê? O povo já estava cansado do Império Romano. E sempre que surge um ditador, é um terreno fácil para que um líder messiânico leve pessoas a uma guerra civil. Se você estudar, por exemplo, a história da Revolução Francesa, toda essa briga que tem hoje entre direita e esquerda, na verdade, nunca existiu direita e esquerda, isso é uma coisa muito artificial. Isso começou na Revolução Francesa, quando você tinha os girondinos e os jacobinos lá no parlamento, uns defendendo a monarquia, outros defendendo a revolução. Até que eles destroem a Bastilha, você tem Robespierre ali liderando o povo, você tem outras histórias também de revolução que houve, além dessa lá, e Roma enfrentava muitas rebeliões. Jesus foi um Messias que foi o Messias, não um Messias. Jesus foi o Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa. Jesus foi o Messias, o Cristo verdadeiro. Mas, para os seus contemporâneos, ele foi um Messias frustrante, porque eles esperavam um que pegasse em armas e botasse os romanos para correr. E ele sobe e fala que a gente tem que orar pelos inimigos, se alguém bater numa face, oferecer a outra. Jesus foi a antipropaganda do que o povo queria. Por isso que, ao Jesus ser condenado, a multidão escolheu Barrabás. Porque Barrabás, quando você lê na Bíblia, Barrabás era ladrão, eu sei que tem a tradução que ele era um salteador, mas Barrabás não era um ladrão que rouba coisas. Ele era um líder revolucionário. Ele era um lestai. Lestai é uma palavra grega para um tipo de banditismo que faz uma revolução por causas políticas e leva as pessoas ao seu lado. Então, essas guerras estavam acontecendo em Roma e Jesus falou o seguinte: olha, vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não assustem por causa disso, não. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não seriam esses focos de batalhas contra os romanos que indicariam que o Messias haveria chegado. Vamos ver o próximo aqui. Você quer tentar dar uma olhadinha aqui? Vê se vocês... De repente ele volta aqui, tá bom? Vou deixar na mão de vocês aqui. Vou deixar aqui, alguém pega. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Muito bem. Agora como é que ela vai buscar? Eu vou sair aqui do enquadramento, vou entregar aqui. Pronto. Resolvido. Voltando para cá. Imagine o povo agora liderados por aqueles rebeldes. E eles queriam acabar com os romanos, eles queriam matar os romanos. Havia, por exemplo, um grupo de rebeldes chamados sicários. Os sicários, eles levavam uma pequena faca aqui e eles eram conhecidos por matar pessoas com esse punhal. Eles tiravam um punhal aqui da manga e matavam a pessoa, quem sabe numa multidão. Eles saqueavam também caravanas romanas que estavam levando moedas, que eram os impostos de Roma, matavam os soldados romanos, eles matavam líderes romanos sob encomenda. Você tinha também os zelotes ou zelotas, tanto faz zelotes ou zelotas, a palavra é a mesma, que eles promoviam a violência para emplacar a sua agenda. Mesmo que a violência, obrigado, mesmo que a violência fosse contra os seus pares. Por exemplo, um grupo de zelotas matou várias mulheres e crianças no En-Ged, numa região ali do deserto da Judeia, porque os homens não estavam aceitando participar da batalha. Numa outra feita, quando eles estavam em Jerusalém, eles botaram fogo nos armazéns de comida para que a população faminta aceitasse se unir ao seu exército. Era contra esses líderes que Jesus estava se levantando. E muitos deles tinham pretensões messiânicas, se diziam os cristos. Já falei do Judas da Galileia, vou citar outros para vocês. Aqui você tem, no ano 66, depois de Cristo, até o ano 73, a chamada Primeira Revolução Judaica. Essa Revolução Judaica contra Roma, ela começa quando João de Giscala, ele pega um exército, ele toma a fortaleza de Massada. Depois que ele toma a fortaleza de Massada, ele vai e toma Jerusalém. Jerusalém fica dominada pelos rebeldes. Desde o ano 66 até o ano 70, quando Jerusalém será destruída. E esse João de Giscala estava dominando Jerusalém. Aliás,
ele estava tão eufórico como o novo administrador de Jerusalém, que ele chegou a promover a cunhagem de uma moeda judaica. Vou mostrar para vocês. Nós temos dela no nosso Museu de Arqueologia. Aqui tem uma foto dela. Ela traz um vaso, como se fosse um cântaro, e ela traz em hebraico a inscrição que diz pela liberdade de Sião. Pela liberdade de Sião. Eles cunharam várias dessas moedas. Depois houve brigas internas e o João de Escala também foi ameaçado no seu poder, e quem vai assumir o controle será Shimon Bar Giora. Esse Shimon Bar Giora, ele ficou com luta armada liderando Jerusalém até o momento em que ela foi destruída no ano 70. Então Jesus disse, cuidado com esses falsos cristos, porque eles vão apelar para a guerra como sendo a forma de implantar o reino, e o meu reino não será pela violência. Não será como eles querem. Então Jesus já estava prevenindo os seus contemporâneos do que haveria de acontecer em Jerusalém. Mas calma, lembra que eu falei que ele fala da destruição de Jerusalém, da sua vinda, da destruição de Jerusalém, da sua vinda. Ele não tinha uma mensagem só para eles. Esta mensagem também vale para nós que estamos vivendo hoje aqui. Tá certo? Não é uma visão preterista da Bíblia. Ah, só naquele tempo não tem nada a ver com o futuro. Não, tem a ver com o futuro sim. É interessante que as últimas moedas que eles cunharam, eles mudaram o lábaro, pela liberdade de Sião para pela redenção de Sião. E alguns comentaristas acreditam que esse momento em que eles começaram a cunhar moedas pela redenção é que eles começaram a entrar em desespero. Sabe por quê? Roma mandou tropas da 10ª Legião Fretenses para cercar a cidade de Jerusalém. E os que estavam dentro sabiam que era uma questão de tempo, de dias, e eles morreriam de fome. Agora imagina, Jerusalém cercada de exércitos, todo mundo desesperados. Shimon Bar Giora, com seus liderados, estava tentando convencer as pessoas que ele era o Messias e que Deus não deixaria Jerusalém ser destruída. Por quê? Obviamente, se Jerusalém era a cidade sagrada e o Messias estava ali com um exército, os romanos não poderiam ser vitoriosos. Para ser, assim, historicamente preciso com você, Flávio Josefo conta a história de Shimon Bar Giora e Flávio Josefo não chama Bar Giora de Cristo, de Messias. Porém, a maneira como ele descreve o comportamento de Bar Giora, bem como de João de Giscala, Judas da Galileia, demonstra que todos esses tinham sim uma pretensão messiânica. Eu sou o Cristo. E estavam enganando a muitos. Sabe por quê? Os cristãos que estavam em Jerusalém e também na Judeia viram Jerusalém cercada de exércitos e tiveram uma compreensão diferente. Eu vou explicar e você vai entender. Aqueles que seguiam o Bar Giora viram Jerusalém cercada de exércitos e falaram assim, os romanos não vão destruir Jerusalém porque o nosso Messias, João de Giscala, disse que Jerusalém seria protegida. Shimon Bar Giora disse que seria protegida. Então os exércitos não vão destruir Jerusalém. Porém, os seguidores de Jesus de Nazaré tinham uma compreensão diferente. Jerusalém vai ser destruída sim, porque Jesus, há 30 anos, 35 anos, quase 40 anos antes, Jesus havia dito que Jerusalém seria destruída. Ele falou que nesse templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Imagina nesse momento um cristão dentro de Jerusalém, com Jerusalém cercada de exércitos. E o pessoal triunfante falou, os romanos vão sair vazados daqui porque nós vamos destruí-los, porque Jerusalém está com seu Messias. E aquele seguidor de Jesus fala assim, não, gente, Jesus de Nazaré, o profeta que vocês mataram, ele disse que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse pessoal ia querer matar Jesus, matar o seguidor de Jesus, ia apedrejá-lo, não ia ter vez para ele. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orem para que a fuga de vocês
não aconteça no inverno nem no sábado. O Evangelho de Lucas é mais preciso ainda, ou mais claro em mostrar a profecia de Jesus. Mateus coloca, quando virem o abominável da desolação no lugar santo, ou seja, algo de sacrilégio no santuário, a bandeira romana que estava ali. Mas Lucas é um pouco mais histórico na fala de Jesus. Olha como é que Lucas repete as palavras de Jesus. Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. E permitam-me que eu quero ler mais uma passagem de Lucas aqui, Lucas capítulo 21, verso 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia uma passagem com outra. Eu vou voltar aqui a imagem. Olha o que Lucas diz. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, e já está exatamente o que eu tinha falado com vocês, não se assustem. E Lucas continua dizendo, quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, saiba que será chegada a sua devassidão. Então fujam. Mas aí tinha um dilema. Como é que nós vamos fugir se o exército está em volta? Aconteceu uma coisa curiosa quando a 10ª Legião Fretenses cercou Jerusalém no ano 70. Quem estava no comando ali da tropa era Vespasiano. Só que Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma porque ele foi aclamado como o novo imperador. Então ele saiu e o que aconteceu com o exército? Recuou. Quando o exército romano recuou, houve 2 pensamentos ou 2 interpretações nas ruas de Jerusalém. O primeiro grupo, aquele que estava seguindo o Bar Giora, disseram, viu? Bar Giora disse que Jerusalém não seria destruída. Eles fugiram com medo de nós. Vencemos. Esse é o grupo que seguiu aquele falso Cristo. Os que seguiam a Jesus de Nazaré falaram assim, não. Jesus falou que quando víssemos Jerusalém cercada de exércitos, nós deveríamos fugir e nem voltar para pegar nada. Vamos aproveitar que eles se afastaram e vamos fugir. Sabe o que aconteceu de acordo com a história? Pouco tempo depois, o exército romano voltou, dessa vez sob o comando do general Tito, e aqueles que tinham fugido de Jerusalém, nesse meio tempo que o exército se afastou, livraram sua própria vida e da sua família. E os que ficaram ali acabaram perecendo. Flávio Joséfo diz que muitos morreram de fome e que algumas mulheres chegaram a devorar os seus próprios bebês. Tamanha era a fome de quem estava ali. E no final eu tenho esse quadro aqui, um Caravaggio que ilustra com cores muito fortes a destruição do templo no ano 70. O Bar Giora chegou a se esconder nas pedras do templo porque ele achava que Deus não deixaria destruir o templo. E depois ele foi levado em humilhação para Roma e foi executado em Roma. Aliás, se você visitar a Itália hoje e for a Roma, perto do Coliseu você tem 2 arcos do triunfo. Tem um arco do triunfo de Constantino, que está bem coladinho assim no Coliseu. Depois você tem o Fórum Romano. Quem já foi para Roma, deixa até nos comentários se já viu isso que eu estou falando. Lá do outro lado tem outro arco do triunfo, onde você tem na parede isso aqui, olha. E sabe o que é isso aqui? Olha aqui o que eu estou mostrando para vocês. São os romanos levando os espólios de guerra da cidade de Jerusalém. Tá vendo? Quando eles destruíram o templo exatamente como Jesus havia dito que aconteceria. Agora, continuando o que Jesus falou, eu li para vocês que logo em seguida ele fala, Mateus capítulo 24, verso 7. Vou dar tempo para você abrir sua Bíblia, tá bem? Já estamos com 8.500, eu quero chegar a 10.000. E você que está chegando agora, nós estamos estudando o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. O pessoal já está com a Bíblia anotada aí, fique tranquilo que eu vou sempre voltar aqui para que você não perca nada. Ah, mas eu peguei na metade, eu vou desistir. Não assista, porque ainda tem muita coisa importante para dizer com vocês aqui, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 7, Jesus disse, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém estas coisas são
o princípio das dores. Deixe-me explicar para vocês essa expressão que Jesus usou, o princípio das dores. No original grego, princípio das dores é literalmente, na parte grega aqui, dores de parto ou dores de contração de uma mulher que está para dar à luz. Essa imagem de dores de parto, ela é frequente na Bíblia Sagrada e também nos manuscritos do Mar Morto para significar a vinda do Messias, que seria uma vinda dolorida. Calma que eu vou explicar para você e você vai entender o significado disso. Olha essa imagem que está bem atrás de mim aqui. Uma mulher que acabou de dar à luz, a outra está com o bebezinho aqui no colo, vocês estão vendo? Mas vejam o ar de cansaço da mulher, ela está exaurida. Percebam que ela está bem cansada. Vou pedir para colocar em tela cheia para que você possa ver. A mulher que está sentada, ela está cansada, ela está bem exaurida. Mas tem uma outra em pé e você nota que ela está com um dos seios à amostra, porque ela acabou de amamentar, e a outra também. Agora vem a parte mais chocante da história dessa lápide aqui. Isso mesmo, a lápide. Isso aqui é uma lápide funerária. Essa mulher morreu pouco tempo depois de dar à luz. Os romanos tinham o costume de, ao colocar as lápides nos túmulos, eles colocavam uma cena da vida daquela pessoa, ou quando ela estava viva, ou imediatamente antes da morte dela. Essa mulher morreu pouco tempo depois de dar à luz, por isso que a que está em pé também está com o seio à mostra, porque se tornaria a ama de leite do bebê que sobreviveu. Há muitas questões ginecológicas que hoje são facilmente resolvidas, mas no passado não tinha, por exemplo, não havia ultrassom, não havia pré-natal, não havia como detectar que a criança estava com o cordão umbilical enrolado, não havia como tratar uma eclâmpsia, um problema de pressão alta. Então, o alto índice de mulheres que davam à luz e morriam era tremendo. Havia muitos casos de crianças que morriam, de mulheres que morriam depois do parto ou de ambos que morriam. Aliás, não precisa ir longe. No Brasil, de 50, 60 anos atrás também, era muito grande o número de mulheres que morriam ao dar à luz. A criança nascia, a mulher morria. Ou às vezes a criança morria. E também não era diferente nos tempos da Bíblia Sagrada. Por isso que a palavra de Deus usou essa imagem para simbolizar a vinda do Messias. Eu vou explicar a vocês por quê. Aqui eu tenho uma outra lápide de uma mulher lutando com dores de parto para dar à luz a uma criança. Na verdade, isso aqui é um entalhe romano também. Você vê a mulher gritando. Por quê? Eu coloquei várias passagens ali que você pode até dar um print na sua tela para depois você ler cada uma delas. Todas essas passagens mostram como as dores de parto foram usadas por Deus para um simbolismo profético. A primeira declaração da dor de parto foi dada em Gênesis capítulo 3, verso 16, quando Deus disse a Eva, sob dores você dará à luz ao seu filho. Mas Eva também representava a vinda do Messias, porque Deus, antes de falar para Eva que ela ia sofrer muito na hora de dar à luz, declarou que iria colocar inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Então, Adão e Eva sabiam que da mulher sairia o Messias Salvador, mas seria com muita dor. Aí você vai ler textos como Isaías 42, 14, Salmo 48, verso 6, Jeremias 30, 5 e 6, falam sempre de Israel como sendo uma mulher que sofre com dores de parto para dar à luz ao Messias. Agora imagine comigo e você vai entender. Pensando com a cultura daquela época, eu falei que havia um número muito alto de mulheres que durante o parto morriam ou perdiam seus bebês. Então, principalmente as mulheres que estão me assistindo. Imagine que se você tivesse dado à luz na época bíblica, o momento da gravidez seria um misto de alegria e angústia, de felicidade e tristeza. Por quê? Porque o que a mulher mais queria era ser mãe. Mas uma vez que ela era mãe e estava chegando a época do bebê nascer, ela sabia que a chance dela perder o bebê ou morrer era muito alta. Então, ao mesmo tempo que a gravidez era um sinal de alegria, poderia ser também uma sentença de morte. Ficou claro isso para você?
É por isso que na Bíblia você tem essa forma mista, eu poderia dizer, aparentemente até antagônica, de falar da gravidez como sendo alegria e tristeza. É um paradoxo. Esse mesmo paradoxo falava do povo de Deus ao dar à luz ao Messias. Seria um parto doído entregar o Messias ao mundo. É por isso que no Apocalipse, capítulo 12, quando vai falar do povo de Deus, qual é a imagem do povo de Deus que João vê em Apocalipse capítulo 12? Uma mulher sofrendo dores de parto para dar à luz a uma criança messiânica que iria destruir o dragão, que é equiparado à antiga serpente. Percebeu? Agora, vamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Olha o que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Quando você vai a Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23, novamente Paulo usa as dores de parto como um exemplo. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Vou ler aqui para vocês. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. No original grego, esse geme e suporta angústias é da mulher na hora de dar à luz. E não somente eles, mas também nós, que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Entendeu então a imagem? Por isso que Jesus falou, essas coisas que vocês estão vendo são o princípio das dores. Mas vamos continuar a analogia de Jesus para saber de que forma essas coisas apontam para o fim. Porque você que está chegando agora, eu tinha feito uma pergunta. Guerra sempre houve, terremoto sempre houve, fome sempre houve. Como é que essas coisas podem ser sinal do fim? Então está na hora de responder. Com a própria analogia de Jesus. Princípio das dores. Olha o que diz esse texto encontrado nos manuscritos do Mar Morto, um texto de Qumran, um texto da época de Jesus. Está no rolo de ação de graças. A foto do texto está aqui. Então não estou inventando a minha cabeça, não. O que está traduzido ali é o que está nesse manuscrito que tem essa foto aqui. Lá diz, como uma mulher em trabalho de parto com seu filho primogênito, cujas dores de barriga vieram e dores terríveis, enchendo-se de angústia o seu ventre, entre os espasmos da morte, ela dará à luz a um filho varão, e entre as dores do inferno brotará de seu ventre um maravilhoso e poderoso conselheiro. Ou seja, Jesus sabia que o povo de Deus iria dar à luz a sua vinda, corrigindo, Jesus sabia que a vinda do Messias era equiparada a um parto dificultoso. A volta dele também não viria sem dores de parto no meio do seu povo. Agora raciocinem comigo. Quando uma mulher começa a entrar em trabalho de parto e ela começa a ter as contrações, vocês sabem, e até eu quero que vocês comentem aí também no chat, as que são mães ou que já deram à luz. Eu já vi casos, e se aparecer o comentário aí, podem pensar e mostrar para mim, tá bom? Eu já vi casos de mulheres que disseram que elas tiveram a contração e o bebê nasceu 1 hora depois. 2 horas depois o bebê estava nascendo. Houve o caso de uma mulher que o bebê nasceu numa praça. Ela estava assim na praça quando a criança escorregou e saiu. Isso é caso real. Mas também já vi casos de mulheres que ficaram até 18 horas tendo contrações e o bebê não nascia. 18 horas. É muito tempo. Imagine então a mulher tem uma contração, outra contração, e quanto mais vai chegando próximo, as contrações vão ficando mais rápidas e mais doídas. E elas vão, agora o intervalo entre as contrações também vai diminuindo. Mas repito, é uma caixa de surpresa. Algumas mulheres têm a primeira contração, o bebê nasce 1 hora depois. Algumas mulheres têm contração, o bebê vai demorar 18 horas para nascer. Até se teve alguém aí que já teve mais de 18 horas de contração, por favor, fala pra gente aí que eu quero saber.
Agora, então, imagine essa comparação com a história da humanidade. Estamos tendo contrações de parto. O menino pode nascer a qualquer momento ou pode demorar 18 horas. Percebeu a analogia? A partir do momento que a mulher tem as contrações, o que um bom marido deve fazer? Ficar esperando? Não. A qualquer momento a criança nasce. Ele tem que pegar o carro e correr para a maternidade. Pode ser que ao chegar na maternidade, ele vai esperar quase que a noite toda, a manhã inteira, a tarde inteira, para o menino só nascer no outro dia depois do almoço. Já apareceu algum aí? Mulheres estão falando que é verdade. Euseni falou, Claudiane está confirmando isso, Helena também. Obrigado a vocês que confirmaram. Então, a mesma coisa é a história do mundo, meus queridos. Nós estamos tendo contrações de parto no mundo. A qualquer momento ele volta. E outra coisa também, a mãe da Alessandra ficou mais de 22 horas tendo contrações. Então, quando Jesus falou, essas coisas que vocês vão ver, guerras, são o princípio das dores, obrigado, viu, a Alessandra que contou isso. Essas coisas que nós estamos vendo, elas são exatamente o quê? As contrações do mundo. O Messias pode chegar a qualquer momento, ou pode demorar. Não é que a profecia está errada. Agora, as contrações elas vão diminuindo. Quanto mais próximo está chegando a vinda dele. O que nós estamos comendo? Já estamos com 9.000 pessoas ouvindo. Glória a Deus. Se você compartilhar, nós vamos chegar a 10.000. O que nós estamos percebendo agora no mundo? As contrações estão ficando mais próximas. Agora o terremoto atinge mais pessoas do que na época bíblica, porque está mais povoado o mundo. Percebeu? Aliás, se você olhar bem o Apocalipse, e até os eventos relacionados à vinda de Jesus são todos eventos mundiais. Agora me chamou a atenção que de 2021 para trás, o último evento mundial que houve no mundo, bem redundante, né? O último evento mundial da história humana foi o dilúvio. O dilúvio foi universal. Pegou o mundo inteiro. Depois do dilúvio, não teve nenhum evento mundial. Até chegar a pandemia. Ok? A pandemia foi mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi mundial. Angola não participou da Primeira Guerra Mundial. Quem mais? México não participou da Primeira Guerra Mundial. O Equador não participou da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial também não foi mundial. O Zaire não participou da Segunda Guerra Mundial. A peste bubônica, a peste negra lá da Europa, não foi mundial, ela atingiu a Europa. A gripe suína atingiu uma parte do mundo. O ebola atingiu alguns países da África. Agora, o Covid foi de fato mundial. E olha as contrações do parto agora diminuindo entre uma contração e outra. Depois do Covid, os governos estão em alerta máximo, porque qualquer coisa agora vai ser mundial. Se tiver um crash na Bolsa de Valores, o mundo inteiro vai perecer. Se tiver uma guerra agora no Oriente Médio, o mundo inteiro vai estar envolvido. Se houver uma outra pandemia ou epidemia, o mundo inteiro vai sofrer. Se houver uma crise ecológica da água, o mundo inteiro vai padecer. Tudo agora é de proporções mundiais. Estão falando até de uma governança mundial? Percebeu? Realmente, eu não sei quando a criança vai nascer, mas uma coisa eu sei. As contrações estão no intervalo mais curto entre uma e outra e as dores de parto estão mais sérias. Continuando, uma questão que alguns podem perguntar, mas será que Jesus falhou na profecia? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui, olha. Mateus capítulo 24, versículo 32, Jesus disse assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem essas coisas, saibam que está próximo, às portas. E eu já vi muita gente pregar isso aqui e aplicar a volta de Jesus. A figueira está aqui, olha. Quando vocês veem os ramos da figueira, vocês sabem que o verão está próximo. Quando vocês virem essas coisas, também está próximo. Jesus em breve voltará. Porém, contudo, entretanto, todavia, como é que você reage à continuidade da leitura? Vamos continuar? Para você que está chegando agora, estou lendo Mateus capítulo 24, versículo 32 em diante. Ele disse: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês,
quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Opa, aí Jesus falhou. Porque aquela geração passou e ele não voltou. Como é que você responderia se um incrédulo pegasse isso aqui para lançar dúvidas sobre a veracidade da Bíblia Sagrada? Aliás, eu vi na internet já uma vez alguém, assim com uma galhofa, assim bem zoando a Bíblia, falando assim, a Bíblia dos crentes lá, olha o que Jesus falou, está errado aqui. E ele pontou essa passagem aqui, porque Jesus, antes dessa passagem que eu li, ele disse o seguinte, fica com a Bíblia aberta aí, olha, Mateus capítulo 24, versículo 29 em diante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Depois que ele deu esse anúncio, ele fala, olhem para a oliveira, perdão, para a oliveira não, para a figueira, e eu afirmo para vocês que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só que isso foi dito há 2000 anos atrás, meu amigo. Aquela geração já passou e ele não voltou. Está vendo a importância de estudar a Bíblia? E se eu parasse minha live aqui agora? Eu acho que eu vou parar, vou descansar. E se eu deixar no ar essa pergunta aí? Vocês acham que eu posso parar a live aqui? Eu acho que não, né? A Laura está falando que não. E se algum ateu, algum descrente colocar isso para você? Como é que você responderia? Eu vou mostrar para você na Bíblia como é que é fácil a gente responder essas questões só deixando o texto bíblico falar. Vamos continuar lendo? Antes, para você que chegou agora, eu quero mostrar uma coisinha aqui, ó. Para quem chegou agora, eu consigo voltar os slides aqui? Fácil? Para quem chegou agora, eu quero ser didático. Opa, próximo. Eu mostrei, coloca na tela cheia, que esse discurso de Jesus sempre intercala o tema da destruição de Jerusalém com a segunda vinda. Desculpem que está em inglês. A letra A, destruição de Jerusalém. Letra B, segunda vinda. A, destruição de Jerusalém. B, segunda vinda. A, destruição de Jerusalém. B, segunda vinda. Para quem estava comigo desde o início, eu expliquei que essa forma de falar de um assunto, interromper, falar do outro e voltar naquele, era a maneira que os rabinos, que os professores da época de Jesus tinham de ensinar as coisas. Era mais fácil para as pessoas memorizarem. Então Jesus vai intercalando os temas. Ele fala da destruição de Jerusalém, fala da segunda vinda. Fala da destruição de Jerusalém, fala da segunda vinda. E quando você pega esse texto aqui, você entende nessa distinção, vou dar um tempo para você dar um print aí da tela, tá? Que isso aqui vai ser importante para você. Deu print? Posso continuar? Desculpem que está em inglês, eu esqueci de traduzir esse slide aqui. Mas é fácil, isso não é nada confuso de você ler, não. Mesmo para quem não saiba inglês. Essa parte que Jesus fala da figueira, ele está falando da destruição de Jerusalém, não da sua segunda vinda. Quer que eu prove para você? Vamos ler o texto. Aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Toda hora que ele fala está próximo às portas, está falando do juízo sobre Jerusalém. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas, olha o verso 36, mas, conjunção adversativa. Toda vez que você usa uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, mas, quando você usa essa conjunção, significa que o que você vai falar em seguida é o oposto do que você falou antes. Por exemplo, se eu falar com vocês assim, eu gostaria muito de ir à sua casa jantar, mas significa que eu não vou, correto? Se eu dissesse assim, eu gostaria muito de vir de paletó e gravata, mas eu vim sem paletó e gravata. O mas, ele sempre coloca uma situação oposta à outra. Então ele falou primeiro, quando vocês virem acontecendo essas coisas, saibam que está próximo às portas. E essa geração não passará
sem que veja isso acontecendo. O quê? A destruição de Jerusalém. Mas, posso continuar? A respeito daquele dia e hora, a volta dele, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebeu? A destruição de Jerusalém, vocês sabem quando é? Porque está às portas. E essa geração de vocês não vai passar sem que vejam isso acontecendo. Mas com relação à minha vinda, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebeu então? Não foi um erro de Jesus. Ele deixou bem clara e de maneira distinta a diferença entre a destruição de Jerusalém e a sua vinda. Agora você pode ficar desanimado e falar assim, Rodrigo, se é assim então, como é que você disse que Jesus em breve voltará? De repente ele pode voltar a qualquer momento. A brevidade da volta de Jesus é algo que nós temos que entender em duas dimensões. Em primeiro lugar, três dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão pessoal. Por quê? Jesus pode demorar 300 anos para voltar, mas eu posso morrer daqui a 2 minutos. Será que eu estou pronto para encontrar com meu Senhor? Porque Paulo fala que para aqueles que morrerem, será como um abrir e fechar olhos ao soar da última trombeta. Ou seja, você morreu, daqui a pouquinho você acorda diante do juízo de Deus. Então, ainda que Jesus demore 300 anos para voltar, a minha morte pode acontecer daqui a 1 minuto. Então eu tenho que estar pronto para a próxima volta de Jesus a qualquer momento. Jesus volta para quem morreu, porque para quem morreu não tem mais chance. Segunda dimensão, a urgência, a vontade que ele volte. Então a Bíblia deixa claro que essa breve Jesus voltará não é um qualificativo temporal, mas de importância, de eminência. Olha essa imagem que eu estou colocando aqui. Estão vendo a minha Bíblia? Eu esqueci de colocar essa foto aqui. Eu tenho uma foto em casa que tem uma pedra em cima da outra, assim como o meu braço está aqui, olha. Os geólogos dizem que essa pedra que está aqui em cima pode cair a qualquer momento, mas ela já está há milhares de anos ali em cima. Então, quando um geólogo fala essa pedra estará prestes a cair, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 1 milênio. Mas se você é esperto, você não vai colocar a sua casa aqui, porque a qualquer momento a pedra cai. E a terceira dimensão da volta de Jesus é acompanhar os sinais dos tempos e as dores de parto. Agora nós estamos vendo que as contrações, naquela metáfora profética, estão mais curtas e agora as coisas são mais universais. Ou melhor, agora elas são universais. Então fique atento. Porque eu nunca vi na história do mundo, do Covid para trás, o desenho de algo tão universal como estamos vendo agora nesse mundo. Por exemplo, a pregação do Evangelho. Jesus falou, Mateus 24:14, e será pregado esse Evangelho do reino a todo mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como é que todas as nações podem ouvir o Evangelho? Bom, quantos que nós estamos conosco agora nesse momento aqui? Estamos com 9.300 pessoas. 9.500 pessoas estão ouvindo o Evangelho. Onde que nós poderíamos imaginar no passado que eu ia falar dentro de uma sala com 6 pessoas e quase 10.000 pessoas iam estar ouvindo o Evangelho? E mais, muitas pessoas vão continuar ouvindo depois que isso aqui vai reverberando, você vai contar para outros. O Evangelho está sendo espalhado, Jesus está perto de voltar. Agora, nessa última parte aqui da live, eu tenho que explicar para vocês algumas dúvidas que muita gente vai me perguntar. Primeira dúvida, como e o que acontecerá? Eu não vou ler todas as passagens por questão de tempo, para não cansar vocês. Vou só citá-las, tá bom? Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, é o momento em que Jesus sobe para o céu e 2 anjos se colocam junto com os discípulos e falam assim, por que vocês olham para aquele que está subindo nas alturas? Esse Jesus que vocês viram subir vai voltar assim como para o céu vocês o viram subir. Então Jesus vai voltar como ele foi, de carne e osso. Porque ele subiu para o céu de carne e osso. Quando ele ressuscitou, ele estava com carne e osso. Lembra que Tomé colocou a mão nele? Então ele não voltará de maneira espiritual. Jesus não voltará como um fantasma, uma névoa. Ele vai voltar assim como para o céu nós o vimos ir. Outra passagem que eu poderia pegar aqui, Mateus 24, 27, fala que ele virá com poder e grande glória. Será um evento visível.
em todo mundo, Apocalipse 1, verso 7, diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Além disso, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala que quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, e aqueles salvos que estiverem mortos ressuscitarão para, junto com os vivos, salvos, é claro, subirem para o encontro com o Senhor nos ares. Então Jesus não virá do céu, pisará aqui na terra e vai ficar andando aqui, não. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, os anjos virão com ele aparecerá com majestade e muitos se perderão. A Bíblia fala que ele vai destruir os ímpios com o furor da sua vinda. Ou seja, quando eu falo da volta de Jesus, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Sabe qual que é a boa notícia? Jesus em breve voltará. E sabe qual que é a má notícia? Jesus em breve voltará. Tudo depende de como está a sua vida espiritual. Se você está se preparando, estudando a Bíblia, ou se você está vivendo em banho-maria. Agora, alguém pode perguntar, e o arrebatamento? Você já viu essa imagem aqui? Tem carros que colocam esse, como é que chama quando prega no vidro assim? Adesivo. Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Aqui eu tenho que explicar para você que há hoje duas maneiras diferentes de entender a volta de Jesus. Eu tenho que ser honesto, tem essas duas maneiras. Eu vou apresentá-las para você e você vai estudar na Bíblia para você ver qual que você acha que encaixa. Eu vou apresentar qual que eu defendo, tá bom? Mas há outra maneira. Existe uma maneira mais tradicional, antiga. Essa maneira tradicional, antiga, diz que Jesus virá, ele veio uma vez, nascido de Maria, morreu, ressuscitou, foi para o céu, e voltará uma segunda vez com glória e majestade, com os anjos no céu, com poder e grande glória, e todo olho verá, os ímpios serão destruídos, os salvos ressuscitarão. Tá bom? Preste atenção. Então, durante muito tempo no cristianismo foi entendido assim, Jesus voltará, estamos esperando que ele volte nas nuvens. Porém, a partir do século XIX, houve uma nova compreensão, uma nova doutrina, uma nova visão sobre isso. Graças especialmente a esse senhor aqui, John Nelson Darby. Isso aconteceu o seguinte, em 1882 surgiu um movimento, uma conferência nos Estados Unidos, na igreja de um pastor que ele saiu da igreja presbiteriana, ele tinha brigado com a igreja presbiteriana, foi retirado da lista de pastores. Eu estou apenas historiando, não estou emitindo juízo de valores. Tá certo? Ele desentendeu com os presbiterianos. O nome dele, Edward Irving. E quando ele estava fazendo o seu ministério pessoal, dissidente da igreja presbiteriana, uma irmã teria tido uma visão de arrebatamento na igreja dele. E essa irmã disse que, de acordo com a revelação que ela recebeu de Deus, a volta de Jesus, visível, gloriosa, seria antecipada pelo arrebatamento da igreja. A igreja seria arrebatada, pessoas iriam sumir, a igreja iria encontrar com o Senhor nos ares, e depois de 7 anos é que Cristo volta para dar fim realmente ao pecado. Essa ideia ficou ali restrita, mas o irmão John Nelson Darby viu essa história e ele foi membro dos chamados Irmãos de Plymouth, lá em Massachusetts, que era a região ali dos puritanos, e ele incorporou essa ideia a uma Bíblia que estava sendo vendida para todos os crentes ali, a Bíblia anotada de Scofield. Essa Bíblia anotada de Scofield era uma Bíblia que tinha um texto, até hoje ela é usada em inglês, e ela tinha algumas notas de rodapé. E nessa Bíblia de Scofield, eles estavam começando a apresentar essa nova interpretação da volta de Jesus, essa nova visão. Que você tem a volta gloriosa de Cristo, mas ela é antecipada 7 anos antes por esse arrebatamento secreto da igreja. Por isso que o carro escreve, em caso de arrebatamento, esse carro ficará descontrolado. Mais tarde, Alexander, B. Alexander, você tem Tim LaHaye, todos esses começaram também, Hal Lindsey, a propagar isso mais, e hoje uma grande parte dos evangélicos neopentecostais acreditam no arrebatamento secreto da igreja. Então, numa linha geral, o que se defende? Que
num determinado momento, a igreja vai sumir, vai desaparecer, todo mundo vai começar a encontrar roupa, encontrar no lugar, pessoas vão sair. Fizeram até um filme com o Nicolas Cage, né? Tem o livro Deixados para Trás, e vão encontrar com Jesus no céu. E depois de 7 anos, essa igreja que está no céu volta com Jesus. Aí que volta em poder e grande glória. E o que acontecerá na terra nesses 7 anos? Será o tempo de grande tribulação, onde o anticristo terá quase que uma ação irrestrita na terra. E quem vai ser deixado para trás para sofrer nas mãos do anticristo? Aqueles crentes que não estavam espiritualmente preparados e os judeus que não reconheceram Jesus como Messias vão ficar para reconhecer na marra que o Messias é Jesus. Bom, os textos-chave que são usados para isso, eu vou colocar alguns textos, não todos, que eles usam, e qual a argumentação de quem não acredita no argumento no arrebatamento secreto, tá bem? Um texto-chave que pegam é Mateus, capítulo 24, versículo 40, que diz assim, olha, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no trabalho, no moinho, uma será levada e deixada a outra. Daí que vem a expressão deixados para trás. Dá a entender que a que será levada é a que vai ser arrebatada, o que será deixado é o que foi deixado para trás. Só que essa é a interpretação de quem crê na chamada teologia do dispensacionalismo, ou no arrebatamento secreto. Porém, há outros irmãos, principalmente protestantes, que não acreditam nessa ideia. Eles têm uma visão diferente. E só para você ter uma noção, vou falar de maneira geral. Se você pegar os pais da igreja, Agostinho de Hipona, antes dele, Santo Irineu, que falou do fim do mundo. Santo Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu de Lyon, Policarpo, Papias, que foram discípulos de João, Santo Agostinho de Hipona, São Jerônimo, para citar autores católicos, Pedro Lombardo, Santo Tomás de Aquino, todos esses acreditavam na segunda vinda gloriosa de Jesus e não escreveram uma linha sequer sobre arrebatamento secreto. Então, se você está me assistindo e é católico, saiba que a doutrina do arrebatamento secreto não tem lastro na tradição católica. Se você está me assistindo e é protestante, saiba também que Lutero, Calvínio, Zwinglio, João Hus, os valdenses, os albingenses, os cátaros, nenhum desses autores também defendeu o arrebatamento secreto. Se você ler as Institutas de Calvino, ele fala da volta gloriosa de Jesus. Martinho Lutero também. A doutrina do arrebatamento secreto só entrou no meio evangélico, pentecostal e neopentecostal a partir de Darby no século XIX. Aqui eu estou apenas dizendo que é uma doutrina nova. Aqueles que não a aceitam entendem diferente esse texto aqui. Então vou ler de novo o texto agora sob a ótica daqueles que não acreditam no arrebatamento. Eu estou colocando isso com muito cuidado, porque se eu falar assim, olha, eu não acredito no arrebatamento, parece que eu apostatei. Eu creio na volta de Jesus. Eu amo a volta de Jesus. Eu prego a volta de Jesus. Só estou apresentando para os irmãos que alguns que creem na volta de Jesus, creem na volta de Jesus e no arrebatamento secreto, outros que creem na volta de Jesus não creem no arrebatamento secreto. Ficou claro para você? Todos nós cremos na volta de Jesus. Só que alguns creem adicionalmente no arrebatamento secreto, outros não. Como é que aqueles que não creem no arrebatamento secreto explicam essa passagem então, Rodrigo? Está bem claro aqui. Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Não é isso? Como é que explicam? À luz do contexto. Olha como Jesus falou. Olha qual foi a comparação que ele fez. Pois assim, verso 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então vamos destrinchar o texto. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do homem. Veja, na vida do Filho do Homem. Veja, se eu falo, faça conforme o modelo, é porque o que vai vir embaixo vai ser igual ao de cima. Jesus falou que a volta dele seria como os dias de Noé. E como foram os dias de Noé? Jesus conta. Pois assim como foi nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Faço uma pergunta ao texto. Até que veio o dilúvio e os levou a todos.
quem foi levado pelas águas do dilúvio? Quem se salvou ou quem se perdeu? Evidentemente que é quem se perdeu. E Jesus está falando, assim também será na vinda do Filho do Homem. Um será tomado, levado, e o outro deixado. Duas mulheres estarão, uma será levada, assim como os ímpios foram levados no dilúvio, a outra será deixada, poupada. Tanto é que quando você vai no original grego aqui, a palavra para deixado é aphiemi em grego, que significa literalmente poupado. Poupado. Você tem essa passagem, você tem Mateus 3, verso 15, o deixado, alguma coisa foi deixado, foi poupado, não foi mexido, foi deixado ali. Então, aqueles que acreditam no arrebatamento secreto entendem que quando fala um será tomado e deixado o outro, está dizendo que alguém será arrebatado e o outro vai ser deixado para trás, que se perdeu, ou pelo menos que não estava em condição de ser arrebatado. Mas aqueles que pensam que não existe arrebatamento secreto, interpretam que quem será levado é quem se perderá, assim como aqueles que foram levados pela água do dilúvio, que está imediatamente antes. E quem será deixado é aquele que será poupado, assim como aqueles que foram poupados das águas do dilúvio. Outra passagem que é muito mencionada por quem acredita no arrebatamento secreto é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 capítulo 4, versículos 13 e 18. É que várias vezes aparece a palavra arrebatamento aqui. Eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Aí ele continua dizendo, verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Arrebatado, Rodrigo, vai ser arrebatado, mas calma. Hoje, quando se fala de arrebatamento, as pessoas entendem arrebatamento secreto. Mas nem todo arrebatamento é secreto. A prova maior que o arrebatamento não é secreto é que se fosse sinônimo, não precisaria dizer arrebatamento secreto, bastaria dizer arrebatamento. Vou repetir para você. Se o arrebatamento fosse automaticamente secreto, não precisaria dizer arrebatamento secreto. Seria tão redundante como dizer água molhada. Não tem sentido dizer água molhada. Gelo frio. O gelo já é frio. Não precisa dizer gelo frio, água gelada. Você pode falar água molhada, corrigindo. Você pode falar água quente, água fria, porque você tem água que é quente, água que é fria. Você pode falar de gelo inteiro ou gelo derretido. Isso você pode falar. Mas gelo gelado não faz sentido. Se o arrebatamento fosse secreto, não faria sentido dizer arrebatamento secreto. Só o fato de qualificá-lo significa que nem todo arrebatamento é secreto. Então, aqueles que creem no arrebatamento secreto, ao lerem essa passagem de Tessalonicenses, interpretam automaticamente que Paulo está falando daquele arrebatamento antes da segunda vinda de Cristo. Aqueles que não creem no arrebatamento secreto dizem não. Arrebatar, em grego, apargessometar, significa literalmente tirou daqui e pôs aqui. Quer um exemplo de apargessometar em grego? Olha, a tela não pega, mas é como se eu pegasse agora isso aqui, tirei da mesa e vou colocar aqui. Eu arrebatei. É assim que ela aparece na Bíblia. Em nenhuma passagem da Bíblia, a palavra apargessometar, arrebatamento, arrebatado, que é o verbo, arrebatou, é usada como sendo uma coisa secreta, escondida. Filipe foi arrebatado. O Senhor o tirou dali e o levou até o eunuco. Não foi que ele desapareceu assim, de maneira misteriosa, ninguém sabia. Você compreende? Agora, eu tenho que apresentar isso com muito respeito, porque há irmãos que creem de um jeito, irmãos que creem de outro jeito. Mas uma pergunta que você deve estar me fazendo aí no chat é, Rodrigo, mas a igreja vai passar pela grande tribulação? Você já ouviu falar da expressão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionista? Pois é, eu vou explicá-la para você agora. Tribulação é aquela tribulação que Jesus falou, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve em toda a terra. A grande tribulação é um curto espaço de tempo que, de acordo com os pós-tribulacionistas, antecede a volta de Jesus. Ela acontecerá antes da volta de Jesus.
Os pós-tribulacionistas pensam o seguinte: não, Jesus volta de maneira invisível, arrebata a sua igreja, e aí que tem a tribulação. Como é que nós podemos entender? Para aqueles que acreditam no arrebatamento secreto, a igreja não passará pela grande tribulação. Ela não passará. Ela será poupada por Jesus. Por quê? Eles falam, porque Jesus prometeu poupar a igreja. Quer ver? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui que aludem para isso. Ela está em Apocalipse, capítulo 2. Deixe-me ver aqui. Apocalipse, capítulo 2. Jesus fala assim, eu te pouparei da grande tribulação que há de vir ao mundo. Aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3. Eu estava no capítulo errado. Verso 10. Deus prometeu o seguinte para a igreja de Filadélfia. Você guardou a minha palavra e minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da tribulação. Então muitos pegam essa passagem e dizem, veja, se Deus vai guardar da hora da tribulação, é porque a igreja não estará aqui na grande tribulação. Aqueles que acham que a igreja passará pela grande tribulação, interpretam diferente. Eles interpretam assim, olha, quando você vai para João, capítulo 17, verso 15, o próprio apóstolo João, que escreveu no Apocalipse que Deus iria nos guardar da grande tribulação, ele também registrou a oração última de Jesus, em que Jesus falou o seguinte, Pai, João 17, verso 5, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, guardar da grande tribulação não significa tirar do mundo. Porque na oração sacerdotal Jesus falou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então a ideia de Deus guardar a igreja da grande tribulação não é evitar que a igreja passe por ela, mas proteger a igreja enquanto passe por ela. Por exemplo, Jesus falou que a volta dele seria como nos dias do dilúvio. Deus guardou Noé e sua família da destruição do dilúvio. Guardou de que maneira? Tirando-os do dilúvio? Não. Permitindo que eles enfrentassem as ondas dentro da arca da salvação. Então, em linhas gerais, essa seria a diferença do grupo que acredita que haverá uma grande tribulação, que a igreja estará no céu com Cristo, e daqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Tem mais um detalhe que talvez alguns possam perguntar, e eu não quero esquecer esse. Aqueles que argumentam que a igreja tem que ser arrebatada antes da segunda vinda de Cristo, dizem o seguinte, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, que os santos voltarão com ele. Porque, veja bem, em Apocalipse, essa é uma passagem usada, diz aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 14, quando fala da volta de Jesus, diz assim, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo. Aí muitos interpretam assim, olha, no Apocalipse capítulo 19, verso 8, fala o seguinte, a ela, a igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo e resplandecente de ouro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí no verso 14 fala que quando Cristo volta no céu com o seu exército, fala assim, os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, puro e branco. Então fala, vejam, Jesus voltará com os anjos e com a igreja. Mas calma, quando a Bíblia diz que Jesus vem com o exército dos céus, Tsevaot Hashamayim em hebraico, o que são os exércitos do céu? Vamos ler em 1 Reis capítulo 22, verso 19. 1 Reis capítulo 22, verso 19, deixe-me ver aqui. Isso mesmo, diz assim, olha, Micaías prosseguiu, portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. O exército do céu, portanto, não são os salvos, são os anjos.
Há várias outras passagens que eu podia citar para vocês. Mateus 13, 39 e 42, fala que o exército que volta com Jesus são os seus anjos. Aí você pode perguntar assim, Rodrigo, a questão do linho puro. Realmente, os santos são vestidos de linho puro, mas os anjos também. Quando Jesus ressuscitou, diz que um anjo vestido de linho puro, branco, estava sentado no túmulo e falou com as mulheres: por que vocês buscam dentre os mortos quem está vivo? Quando Jesus subiu ao céu, 2 anjos se colocaram entre eles, vestidos de branco, e disseram: esse Jesus que subiu vai voltar como para o céu vocês o viram ir. Então aqui eu apresentei para você, em linhas gerais, as 2 visões que há sobre a volta de Jesus. A visão do arrebatamento secreto e a visão daqueles que pensam apenas que Jesus vai voltar com poder e grande glória. E como é que você vai lidar com tudo isso? Posso dar uma sugestão? Eu, Rodrigo, particularmente, sou do grupo que acredita na volta gloriosa de Cristo, com todo o olho o vendo, e eu não encontro muita base escriturística para o arrebatamento secreto. Agora, você não pode concordar comigo só porque eu falo assim. Você tem que fazer 2 coisas. Você tem que estudar a sua Bíblia e chegar à sua própria conclusão em oração junto com o Espírito Santo. Sabe por que eu estou falando isso? O meu papel durante todo esse tempo da minha vida é ensinar a Bíblia. Eu dediquei a minha vida a ensinar a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui, tendo uma classe de teologia que eu nunca imaginava, com 10 mil pessoas. Nós já chamamos a 10 mil. Fica até o final, temos 10 mil, glória a Deus. Palmas para vocês. Eu nunca imaginei que eu teria uma classe de teologia de 10 mil pessoas. Eu estou aqui, ensinando a Bíblia para você. Mas com a mesma força que eu estou ensinando a Bíblia para você, Deus é minha testemunha, eu não quero que você seja um refletor do meu pensamento. Eu não quero apenas dizer para você, na Bíblia diz isso, agora repita. Na Bíblia diz isso, repita. Não. Eu quero ensinar você a manusear a Bíblia Sagrada. Manusear a Bíblia é diferente de manipular a Bíblia. Então eu apresentei para você um resumo do arrebatamento secreto, o que dizem os que acreditam nele, um resumo da segunda vinda de Cristo sem arrebatamento secreto e o que dizem os que creem nisso. Agora, depois que você tomar a sua decisão, a favor ou contra o arrebatamento secreto, não importa, que você tenha respeito por aquele que pensa diferente de você. E em terceiro lugar, que espere com ardor a volta de Jesus. Você pode até ter uma visão diferente se vai ter um arrebatamento secreto ou não, mas tem uma coisa que você não pode divergir de mim: a vontade de estar preparado para quando Jesus voltar. Olha para mim aqui agora. Bem sério, olho no olho. Nós podemos ter compreensões da profecia diferentes. A gente chama em teologia isso de escatologia, o estudo das últimas coisas. Nós podemos até ter um entendimento diferente de um aspecto ou outro, mas tem uma coisa que eu e você não podemos discordar: a necessidade de estarmos prontos para quando Jesus voltar. Prontos espiritualmente, em oração, mas ele advertiu que viriam falsos mestres e falsos profetas. E eu não consigo encontrar outra maneira de me livrar dos falsos ensinos senão estudando a Bíblia Sagrada.